Comando Vermelho sequestra, mata, arranca a cabeça de jovem e deixa bilhete ameaçador. Olha que legal. Uma jovem de 22 anos que teria sido sequestrada foi encontrada morta e teve a cabeça decapitada. Ao lado, um bilhete possivelmente escrito por membros da facção Comando Vermelho. A vítima, identificada como Eduardo Rodrigues dos Santos, foi encontrada na tarde desta terça-feira no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, Bahia. O corpo foi localizado na rua São Lourenço, com a cabeça cruelmente separada do corpo e deixada junto a uma mensagem que indica uma execução fria e planejada por facções. Eu, Duda, fui para uma laranjada de abraçar a ideia dos alemão contra o CV. Por isso eu digo a todos para não fazer o que eu fiz, pois o destino é cruel. O comando não aceita traição, diz o bilhete. De acordo com informações, Eduarda teria sido sequestrado junto com outras 2 mulheres por supostos membros do CV. A motivação estaria associada a uma possível ligação das vítimas com integrantes do grupo rival BDM, Bonde do Maluco. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso. E aí tá o bilhete, né? Veja que esse é o inimigo. Vocês entenderam que, assim, nós estamos enfrentando um grupo, e eu vou te falar, tá? Um grupo tosco. Um grupo que... Rapidão, lê o segundo parágrafo aqui também. Tá, eu vou ler tudo. Eu, Duda, fui pra uma laranjada de abraçar a ideia dos alemão e contra o CV, e por isso eu digo pra todos pra não fazer o que eu fiz, porque o destino é triste e o comando não aceita traição e quem fizer vai pagar com a vida. E essa ideia é pra todos, até pros moradores que apoiam os alemão e alugar casa vai perder suas casas e ser expulso das nossas áreas. Bom, vamos fazer um checklist aí, Rizão. O que tem aí? Tem ameaça velada para quem não obedece às regras deles? Ameaça velada não, ameaça explícita. Sim. Tem execução. Sim. Tem tortura. Sim. Tem controle territorial. Sim. Tem legislação, ou seja, eles determinam quem tem a posse e a propriedade de uma determinada casa. Sim. Tem o uso exclusivo da força nessa região. Sim. Tem a não aceitação de existência de qualquer tipo de poder paralelo ao deles nessa região. Sim. Então, isso configura um estado paralelo terrorista administrado por seres sanguinários. Sim ou não? Sim. Logo, a legislação brasileira deveria enquadrá-los como terroristas, aplicar o direito penal do inimigo e eliminar a existência dessas pessoas. Sim. Meio óbvio, né? Então, é impressionante que a gente está falando uma coisa óbvia. O próprio Comando Vermelho vai concordar com a análise nossa, mas as autoridades ficam assustadas quando a gente fala disso. Assustadas. Não, veja só, o MBL tá vindo com um discurso, ou como eu ando ouvindo no Twitter, lendo no Twitter, Renan, esse discurso é um discurso radical, vocês querem conquistar o Bolsonaro. Não, não é. Gente, o Bolsonaro nunca fez esse discurso. O nosso discurso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nosso discurso é muito mais radical que o do Bolsonaro. E diferente do Bolsonaro, nosso discurso também é muito mais fundamentado que o dele. Tem que ter uma leitura do que é. Vamos trazer dados. Só vivendo nas áreas controladas pelo crime organizado, são mais de 20 milhões de brasileiros. Mas vamos lembrar, o efeito deles atinge tranquilamente os 200 milhões de brasileiros. Não conheço brasileiro que não tenha medo de andar com um bem na rua. Talvez algumas pequenas cidades da região sul, por enquanto, né? Alguma coisa, alguém num condomínio fechado. A maior parte dos brasileiros tem medo e sabe que a insegurança ela é muito concreta. Então, existe isso. Isso é muito claro e nada é feito. Houve agora há pouco uma operação contra o PCC em São Paulo. Pô, parabéns pra Polícia Federal. O que o governo federal correu pra fazer? Ele correu pra alterar as leis penais, pra enquadrar o PCC como uma organização terrorista? Não, muito pelo contrário, isso, combater essa ideia. O governo federal foi utilizar isso como instrumento para taxar PIX e hiperregulamentar fintechs, porque eles querem aumentar a arrecadação através disso, que é óbvio que é a única coisa que a eles interessa. Então, não tem nada constante, não tem nada, nós não temos nada da parte desse governo. E do governo anterior, não tinha nada também. Veja, o Sérgio Fernando Moro, atual senador e ex-ministro da Justiça, ele propôs um pacote anticrime que representava muitos e muitos avanços no combate ao crime organizado. Tinha muita coisa lá. Eu pegaria aquele pacote, eu usaria tudo e ainda aprofundaria, porque eu tenho essa leitura muito específica sobre o direito penal do inimigo. Eu aprofundaria isso demais. Mas aquilo já era aquilo era uma vitória. Passar o pacote anticrime do Moro era uma baita vitória. O que o governo Bolsonaro fez, meus amigos? Ele sabotou o pacote anticrime do ministro Moro. O Bolsonaro sabotou e ainda passou a emenda do Freixo. Além de ter deturpado, passa aquela emenda do Freixo. É juiz de garantia.
facilitação do mundo do crime. Uma máquina de soltar bandido captado pra polícia. Imagina você ser um policial. Cara, é que eu não posso ligar porque ele tá em serviço. Se eu ligar pro pré-candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, Sargento Bruxo, Sargento Martins, o Bruxo. Imagina um cara, bota a vida em risco dele, bota a pele em risco dele numa operação, prende o vagabundo, aí o cara vai depois lá pra audiência de custódia e tal. Não, solta. Se cai ainda num juiz como, por exemplo, o marido da Márcia Tiburi, então aquele lá, né? E aí? Quer dizer, o bruxo, a equipe dele, vão correr risco de vida, vão trocar tiro com o vagabundo, e aí vem um juiz num lugar com ar-condicionado. Bom, graças ao governo Bolsonaro, né, vou soltar esse vagabundo aqui. Então, não só o Sérgio Fernando Moro foi traído. O policial foi traído. Todo mundo foi traído. O Brasil foi traído. O Bolsonaro é um traidor. Aí até me pedem, Renan, o que você tem a dizer? O Bolsonaro... Eu quero que o Bolsonaro se foda, ele é um traidor, cara. O Bolsonaro tá vendo ser implementado contra ele o tipo de direito penal que nós queremos ver ser implementado contra os traficantes, tá? O Bolsonaro tá virando um paciente zero daquilo que a gente acredita que tem que ser usado contra os traficantes. Não é que eu acho que o Alexandre de Moraes tá sendo justo ou tá sendo correto. Eu só acho que o Bolsonaro é um traidor e ele cavou coisas contra ele que, honestamente, vamos ser honestos, ele merece. Ele merece tudo isso. Tá tudo errado o processo. Agora ele merece. Esse cara é um filho da puta. Esse cara é um cuzão. Esse cara é um traíra fraco vagabundo. Tá? O juiz de garantias, assim, uma das coisas que mais irrita a tropa. O juiz de garantia e a audiência de custódia são duas coisas. Eu vou até perguntar pro bombeiro Rafa, porque ele também teve ontem aqui. O que ele acha? Cadê Rafa? Pessoal, é importante que você dê seu like na live e se inscreva no canal. Se inscreva também no canal do Renan, @RenanSantosMBL. Então, like na live, like na live. Grande pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Rafa Lúcio, está ao vivo na live Análise Renais, tudo bom? Eu estou ao vivo na análise renais e numa situação muito deitado na cadeira do dentista. Desculpa, não queria atrapalhar. Nada, meu irmão. Que isso, meu irmão? Nada, imagina. Eu queria te perguntar, como é que, assim, uma pergunta que eu tô falando aqui na live, como um policial se sente diante de após a captura, eventualmente após, né, troca de tiro, após algum tipo de perigo envolvido, ver o vagabundo vir pra uma audiência de custódia e ser solto? Qual é a sensação? Eu vou te falar com a sensação porque já aconteceu comigo, inclusive, enquanto policial, não de audiência de custódia, né, mas de ser solto 2 dias depois. É aquela sensação de frustração extrema, sabe? De que a gente faz um trabalho, coloca o corpo em risco, coloca a segurança em risco para um trabalho que não é muitas vezes reconhecido pela sociedade e especialmente jogado no lixo pelo judiciário, né? Sim. Então é uma sensação de cansaço extremo e de que o trabalho não está surtindo efeito, o que é uma sensação extremamente perigosa, né, 01? Você sentir que seu trabalho não surte efeito, né? Como é que fica a motivação de um policial, sabendo que o trabalho dele é como se fosse o Sísifo empurrando aquela pedra, você sabe, né? Morro acima. Porque assim, o seu trabalho fica parecendo assim uma maluquice, é uma coisa de doido. Tem um caso no Rio de Janeiro em que os policiais sabem até o nome do bandido. Ele já pegou, sei lá, um ladrão de celular 3 vezes e sabe, esse aqui é o Zequinha, esse aqui é o fulano. É bem comum isso, bem comum. O Martins, inclusive, já que o Martins, o nosso pré-candidato a vice, tem alguns casos assim na região dele. Se o policial não for muito mesmo os vocacionados, tá? É extremamente cansativo, né? Porque você não vai ver resultado da operação do seu trabalho, né? Imagina, você é um médico que toda vez que você faz uma cirurgia e morre seu paciente, você não vê resultado do seu trabalho. E esse resultado desgasta, diminui o seu ímpeto de trabalhar e o reflexo disso é uma sociedade naturalmente mais insegura, né? Sim. Não, e assim, todos os elementos, desgastante. o pacto que existe entre as pessoas que defendem a sociedade e a sociedade civil, por exemplo, o judiciário, é um pacto injusto. O cara fala, eu tô botando minha vida em risco pra quê? Não é equilibrado, né? Não tem equilíbrio. Enquanto o juiz está sentado na cadeira no ar-condicionado e manda soltar um criminoso condenado, preso 86 vezes, o policial volta pra rua pra trocar tiro e ter a pele exposta. Tá muito desequilibrada a balança, sabe? Sim. E aí esse desequilíbrio também gera outra desmotivação no policial. Por isso que a gente sempre fala que eu preciso que o policial tenha uma estrutura para trabalhar, que ele tenha suporte psicológico, psiquiátrico, que ele tenha material, ferramentas, mas que ele tenha retaguarda. E que o trabalho dele não seja em vão. E aí a importância a gente também eleger deputados para a gente poder mudar a legislação penal e o policial efetivamente sentir o resultado do seu trabalho.
Porque a alegria do policial, assim, imagina, você tem uma troca de tiro, ou você consegue desbaratinar um grupo de assaltantes, e você leva esse cara detido, e aí esse cara é preso, e aí você fala, não vou lidar. Tipo, é como se você estivesse quase gamificando o resto. Tipo, eu estou tirando vagabundos todo dia e eles estão ficando presos. Essa é a missão do policial. E olha o perigo disso, porque quando o policial começa a pensar o seguinte, bom, o judiciário não vai resolver, eu vou ter que resolver. E olha o perigo do policial cruzar a linha da legalidade. Olha como é perigoso isso. O policial com a sensação de que se ele não resolver, a justiça não vai resolver, ele pode querer resolver da maneira dele. E aí a gente começa a ter problemas muito sérios de cruzamento de linha de legalidade, entendeu? Sim. Então, assim, essa sequência de ações injustas da justiça, elas tornam a vida do policial extremamente difícil, leva esse policial a tomar decisões muitas vezes erradas, movido pela emoção da ação, e o resultado disso é o que a gente acompanha no Rio de Janeiro, como hoje, por exemplo, que o bandido desce, toma a cidade, toma Senador Camará, um caos, escola fechada, linha de ônibus suspensa, linha do trem suspensa, e amanhã esses bandidos que foram presos provavelmente estarão na rua. Maravilhoso. Rafa, desculpa te atrapalhar no dentista. Imagina, a doutora Rafaela aqui, que tá me dando uma atenção aqui, eu vou voltar pra ela aqui. Obrigado, 01. Obrigado, meu velho. Um abração. abraço, irmão. Esse foi o nosso pré-candidato ao governo do Rio, Bombeiro Rafa. Herói dos bombeiros, herói da polícia, pré-candidato ao governo... Não, futuro governador do Rio de Janeiro e que vai estar conosco no dia 5 de janeiro de 2027, tomando a primeira favela do crime organizado, iniciando a reconstrução do Brasil. Ela não é. Os caras mudaram. Que clickbait é esse? Pensei que o CV e o PCC estavam jogando futebol com a cabeça do Renan. O sonho deles, será o sonho deles em algum momento. Por enquanto eles nem têm ideia disso.